O número de pessoas com doença de Parkinson no mundo vem crescendo e de forma rápida. Hoje, a doença de Parkinson é a doença neurológica de crescimento mais rápido na nossa população. Por isso, nesse vídeo, eu quero discutir com vocês algumas possíveis causas para o que a gente tem chamado de pandemia de doença de Parkinson, ou seja, esse aumento crescente no número de casos, e o que a gente pode fazer para que esse aumento seja freado. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. E se você quiser ver aqui mais conteúdos como esse, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. Para quem ainda não sabe, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela acontece pela diminuição da população de alguns neurônios. No caso da doença de Parkinson, são os neurônios que produzem e armazenam um neurotransmissor específico, que é a dopamina, os principais afetados na doença. É a perda gradual desses neurônios e, portanto, a diminuição na capacidade tanto de produzir como de armazenar dopamina que causa os principais sintomas da doença. A doença é muito conhecida pelos seus sintomas motores, ou seja, sintomas que afetam a movimentação, que são a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, a rigidez das articulações e o tremor de repouso. Mas a doença de Parkinson também causa muitos outros sintomas que a gente chama de sintomas não motores, como dor, prisão de ventre, ansiedade, depressão, insônia, queda de pressão arterial, entre muitos outros. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre todos esses sintomas. E qual é a causa da doença de Parkinson? Eu ouço muito essa pergunta no consultório, vinda tanto de pacientes quanto de familiares e cuidadores. A gente ainda não sabe qual é a causa da doença de Parkinson e provavelmente a gente nunca vai saber, porque não existe só uma causa da doença, são várias causas possíveis. Eu dou sempre o exemplo de uma queda de uma aeronave. Para um avião cair, dificilmente apenas um defeito vai precisar acontecer. Geralmente são vários defeitos em cadeia que acabam fazendo com que aquela aeronave caia, com que tenha um acidente aéreo. A mesma coisa se aplica para a doença de Parkinson. Quanto mais a gente estuda as causas possíveis para a doença, a gente entende que é um mecanismo de múltiplas causas ocorrendo juntas no mesmo indivíduo. Quais causas vão acontecer em quais indivíduos é algo muito variável de pessoa para pessoa. Ano passado, em 2024, foram publicados na Journal of Parkinson's Disease 2 artigos irmãos que discutiam causas possíveis para a doença de Parkinson. Um desses artigos defendia que a principal causa da doença de Parkinson tem a ver com fatores genéticos, enquanto o outro defendia que a principal causa da doença de Parkinson tem a ver com fatores ambientais. Hoje em dia, a hipótese que é mais aceita é que é uma minoria dos casos que pode ser explicado só pela genética ou só por fatores ambientais. Na maioria esmagadora dos casos, são esses dois fatores e uma combinação de muitos desses dois fatores que, em conjunto, conseguem explicar a ocorrência da doença de Parkinson individualmente em cada pessoa afetada. Como a gente ainda não tem tratamento para as causas genéticas, é importante a gente levar a nossa atenção para as causas ambientais, porque esses são fatores de risco potencialmente modificáveis. A gente já fez isso na história da humanidade para outras doenças. Por exemplo, há alguns séculos não se sabia da correlação de uma água contaminada com doenças que causavam diarreia e quantas milhares de pessoas não morreram por causa disso ao longo dos séculos. Até que finalmente entendeu-se a relação de um saneamento básico com água potável e rede de esgoto para a prevenção dessas doenças diarreicas, e a incidência dessas doenças caiu muito na população. Claro que sabemos que existem ainda muitos locais do mundo, inclusive no nosso país, em que o saneamento básico não é uma realidade e ainda temos pessoas morrendo com doenças diarreicas, mas hoje a gente já tem o conhecimento para mudar isso. Precisamos agora de motivos políticos e socioeconômicos para fazer isso acontecer. E no caso da doença de Parkinson, nós já conhecemos alguns fatores ambientais ou modificáveis que conseguem aumentar o risco de uma pessoa de desenvolver doença de Parkinson. Por exemplo, idade avançada, tá aí um fator que a gente não tem como mudar, mas de fato, quanto mais o avançar da idade, maior a chance daquela pessoa desenvolver doença de Parkinson. Traumatismos cranianos repetitivos. Então eu tô falando aqui de traumatismos com repetição, não estou falando de um traumatismo único. Já tem bastante evidência de que isso aumente o risco de uma pessoa desenvolver doença de Parkinson. O uso de agrotóxicos e pesticidas, neurotoxinas, tanto sintéticas quanto naturais. Poluição do ar, alguns solventes industriais como tricloroetileno ou TCE, embora isso ainda seja uma hipótese, e algumas infecções virais. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas causas e o que a gente pode fazer para minimizar esse risco.
A gente hoje já conhece uma correlação muito importante entre a exposição a alguns pesticidas e herbicidas e o risco do desenvolvimento de doença de Parkinson. Os com mais evidência são o paraquat e o rotenone. E essa correlação vai ser maior quanto maior o grau de exposição. Então, aquela pessoa que está na lavoura espreando essas substâncias nas verduras e nas hortaliças tem um risco maior do desenvolvimento da doença do que aquela pessoa que consome esses alimentos. Embora, claro, a pessoa que consome esses alimentos também está exposta ao risco. Agora, um exemplo de neurotoxina aumentando o risco de desenvolvimento de doença de Parkinson. Na década de 80, observou-se que um grupo de jovens desenvolveu um quadro de parkinsonismo súbito e inexplicado após o uso de uma heroína sintética. Quando foram ver, essa heroína sintética que esses jovens consumiram tinha nela alguns compostos ou uma contaminação por um composto específico chamado MPTP, que é um composto extremamente tóxico exatamente para aquelas células que produzem e armazenam a dopamina. Esses pacientes ficaram com um quadro irreversível de parkinsonismo e são até hoje conhecidos na comunidade científica como The Frozen Addicts, ou os viciados congelados, numa tradução bem ao pé da letra, congelados pelo parkinsonismo, por causa daquela lentidão de movimentos e aquela rigidez causada pelo parkinsonismo. Agora, essa descoberta teve, por outro lado, até que um lado bom, porque hoje em dia, quando a gente vê estudos que têm modelos animais de doença de Parkinson, ou seja, estudos em ratinhos com Parkinson, esses ratinhos não desenvolveram Parkinson de uma forma natural. São ratinhos nos quais foi injetado o MPTP, que vai destruir as células dopaminérgicas e fazer com que ele seja um modelo de estudo para a doença de Parkinson, o que nos ajuda a compreender melhor a doença e a testar, inclusive, novos tratamentos. Níveis mais altos de poluição do ar também têm uma forte correlação com o aumento de risco de desenvolvimento de doença de Parkinson. Ainda existe bastante controvérsia nos estudos sobre qual ou quais poluentes específicos seriam os principais responsáveis. Esse é um campo que ainda está em crescimento, é um campo relativamente novo de pesquisa, mas que é muitíssimo importante, porque hoje em dia, cada vez mais pessoas vivem em grandes cidades e são expostas à poluição do ar. Claro, a qualidade do ar também está diretamente ligada a toda a questão de mudança climática que está tão em alta atualmente, que é responsável por tantas mudanças no nosso planeta. Falando agora sobre infecções, a gente já tem a noção de que infecções, principalmente de vírus, têm relação com doença de Parkinson, não é de hoje. Já existem vários vírus que têm uma correlação muito forte com o aumento de risco da doença de Parkinson. Por exemplo, o vírus do Nilo Ocidental, o vírus da encefalite japonesa, que acho que poucos de vocês devem ter ouvido falar desses dois. Mas também o Epstein-Barr, que é um vírus extremamente comum na nossa população, o vírus da influenza, comumente conhecido como vírus da gripe, HIV e, claro, Covid. Muitas dessas evidências que eu trouxe aqui para vocês hoje são evidências com um grau de qualidade ainda fraco. Fazer estudos nessas áreas é algo extremamente difícil, até porque entre uma pessoa se expor a um possível agente causador e ela desenvolver a doença de Parkinson, pode se passar até 20 anos. E é muito difícil a gente fazer um acompanhamento populacional por um período de tempo tão grande assim. E é também importante lembrar uma coisa que eu falei lá no início do vídeo. Dificilmente um único fator vai ser responsável pela doença. Aposto que vocês conhecem alguém que trabalhou na lavoura com pesticidas durante anos e não desenvolveu a doença de Parkinson. Aposto que vocês conhecem alguém que teve traumatismos cranianos repetitivos e não teve doença de Parkinson. Porque não basta um agente. São vários agentes em conjunto. Por exemplo, a pessoa trabalhou com solventes industriais a vida inteira, ou trabalhou na lavoura a vida inteira. Além disso, teve vários traumatismos cranianos repetitivos. Além disso, essa pessoa mora numa área com uma poluição do ar muito importante. E além disso, ela se infectou com o vírus da Covid. E aí, depois disso tudo, ela desenvolveu um quadro de doença de Parkinson. É muito difícil a gente apontar o dedo e dizer qual foi o fator causador, porque nós temos, provavelmente, mais de um fator contribuindo para a evolução da doença. E o que a gente pode fazer para tentar frear esse aumento tão rápido no número de casos de pessoas com doença de Parkinson? Uma forma seria diminuir o uso de pesticidas, pelo menos aqueles com maior correlação com a doença de Parkinson. Só que a gente está no caminho inverso. Só nos Estados Unidos nós vemos que o uso do paraquat, que é um desses pesticidas relacionados com a doença de Parkinson, quase que dobrou entre 2007 e 2017. A gente também precisa dar muita atenção em relação à poluição do ar, que causa danos não só no nosso planeta como um todo, mas na nossa saúde individual.
Quanto às doenças virais, a nossa maior arma, melhor arma, é a vacinação. Vacine-se sempre que possível, sempre que haja uma vacina específica, testada e comprovada para aquela doença viral, principalmente aquela doença que pode causar doença de Parkinson. Por isso, faça a sua parte sempre que possível, sem olhar o que o fulano ou o ciclano está fazendo. A gente tem que fazer a nossa parte. Elejam representantes públicos que são alinhados com essas ideologias de melhora de qualidade do ar, de diminuição de uso de agrotóxicos. E cobrem desses representantes também o que eles estão fazendo para mudar esse nosso cenário atual. Juntos, precisamos frear o avanço da doença de Parkinson. Até a próxima!